Após ter perna amputada, foto de Roberto Carlos viraliza. Saiba tudo. Sempre tive curiosidade acerca desse boato sobre a suposta perna mecânica em Roberto Carlos. Nenhum preconceito em relação a isso, mas o fato é que o assunto me intrigava. Eu, que em minha juventude era um fã declarado do artista, embora tivesse essa curiosidade, nunca tive maiores informações sobre o assunto. Como se tratasse de um boato acerca de uma personagem que se tornou mito, cheguei a cogitar que o caso fosse uma lenda. Certa ocasião, pesquisando sobre o tema, pude ter acesso a uma foto na internet, na qual se via o rei de bermuda, deixando uma prótese de metal exposta. Mas no fim, as imagens se comprovaram falsas, se tratando apenas de um trote bem elaborado pelos amantes do Photoshop. Muitos fotógrafos teriam a sorte grande, caso conseguissem capturar essa imagem. Mas pelo que me consta, a foto mais cobiçada do cantor ainda não foi tirada, e se acaso foi, jamais foi exposta. Aliás, uma regra de ouro para os donos da mídia é nunca ofender os ícones. E diga-se de passagem, Roberto Carlos nunca toca no assunto, quando entrevistado. Mas prevaleceu a dúvida. Roberto Carlos teria ou não teria uma prótese na perna? Se tivesse, qual perna seria? Direita ou esquerda? Seria a perna toda, ou apenas parte dela? A dúvida permanecia insolúvel até recentemente, com as disputas entre Roberto Carlos e o escritor Paulo César de Araújo acerca do livro Roberto Carlos em Detalhes. Paulo César teria passado 16 anos pesquisando a vida do rei a fim de escrever uma biografia detalhada. Mas na sua busca de detalhes, Paulo César esqueceu um pequeno, mas talvez o mais importante de todos. Não pediu permissão ao rei para descrevê-lo. Roberto não gostou. E como a realeza é quem manda, e a plebe é quem obedece, em 2009 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pedido de Roberto Carlos, proibiu a edição e publicação do livro. Roberto teria alegado invasão de privacidade. Não se tira a razão do rei, mas foi de fato uma perda para os admiradores, que nunca tiveram em mãos uma biografia do maior astro da música brasileira. Muitos, talvez, morreram esperando por isso. Mas o fato é que detalhes como esses não escapam à curiosidade dos admiradores do cantor, e por isso, o livro proibido, ou partes dele, chegou às mãos de alguns fãs que o dispuseram para os curiosos, e pode ser acessado na internet. Recentemente, pude ter contato com um capítulo do livro, que solucionou definitivamente a minha dúvida sobre o mito da perna postiça do rei. O capítulo citado é todo voltado para a fatídica manhã do dia 29 de junho de 1947, dia de São Pedro. Nesse ano, Roberto tinha somente 6 anos de idade, e morava em Cachoeiro do Itapemirim, sua cidade natal, quando teve sua perna direita dilacerada por um trem em movimento. Os detalhes do fato, só mesmo o historiador pode dar. E deixo, quase na íntegra, o capítulo à disposição, para os que são, como eu, não apenas admiradores do rei, como também aqueles que mesmo que por um momento, já sentiram curiosidade pelo assunto.